Sim, eu me considero um professor artista. Porque eu não consigo dissociar a arte da educação. Eu acho que os dois se complementam, seja numa aula de matemática, ou numa aula de português, ou numa aula de artes. Thiago, tu começou a ter aula de dança, né? Muito cedo. Que idade tu tinha? Eu tinha 9 anos. Eu comecei a dançar com 9 anos. E desde então eu parei várias vezes, mas foi sempre a prática que eu nunca consegui abandonar. Parei de dançar para sempre várias vezes na vida. Pra sempre. Mas meu corpo dói se eu não danço. Eu fico irritado se eu não danço. Tá, mas teve uma fase que tu dava aula daí, né? Bem jovem, assim, antes da formação acadêmica, né? Antes da URGS. Sim. Eu comecei a dar aula com 14 anos na Escola Augusto Nascimento Silva. Com 14. Com 14. Porque eu queria dançar. Não, tinha 13 anos. Mas não comecei a dar aula. Com 14 anos eu queria continuar dançando na escola e a professora não ia mais assumir as aulas, então eu comecei a... A professora tava abandonando o barco. Isso. Aí eu assumi a turma, porque eu queria dançar. Tinha mais gente que queria dançar e a gente continuou dançando. Aí depois continuei dando aulas de teatro, enfim, o que eu acreditava ser dentro da escola também, porque a gente queria fazer e não tinha professor. Isso no interior, em Santo Ângelo. Santo Ângelo. Santo Ângelo. Daí eu escrevi algumas peças de teatro, a gente pegou outras da internet e produzia o que a gente achava que tinha que produzir, como a gente achava que podia produzir. E fazia muita coisa massa, assim, para o nosso conhecimento da época. Tem saudade desse tempo aí. Eu tenho saudade desse tempo, mas eu gosto muito no que eu venho me transformando. Então, tenho saudade, mas eu gosto de hoje. Tu, assim, quando tu faz o trabalho em sala de aula, tu propõe, né, alguma coisa assim em sala de aula, e tu vê que o aluno entra naquele processo bacana, né, criativo, isso influencia também o teu processo criativo? Existe essa troca, assim, como é que rola? Sim, tem muita influência. Eu acredito que o processo de educar, assim como o processo de coreografar, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu ofereço, eu recebo. Isso eu acho fantástico, assim, de ver processos de aula dentro com as crianças, adolescentes, ver os processos que se misturavam depois com o processo de coreografar, o meu processo de dançar, exercícios de aula proposto muitas vezes por eles, ou que iniciaram a partir de uma troca, de uma conversa que a gente teve. Então, isso era bem interessante de se ver, assim. Como era essa troca. E assim, tem aquelas crianças, tipo, ou jovens, né, que tu deu aula pra oitava série, era... Séries finais do Séries ensino finais. fundamental. Nono ano. Sétimo, oitavo, Sétimo, oitavo, nono ano. Mas tem aquela criança que não tá acostumada, né, com com essas... A coisa da dança é novo, né, na lei de diretrizes e bases, né. Sim, é Educação... novo e vai demorar muito para ter professores, né? A gente Daí, ainda tem adolescente... falta de professores de artes visuais, artes plásticas, artes. Dentro de escola ainda falta esses professores. Então, teatro e dança ainda vai demorar mais um. A formação, né. Tem um curso, dança, um curso novo, mas até abrir concurso, até as pessoas acreditarem que a arte, que a dança vale a pena e que ela é importante. E, sem a gente ter que precisar Fazer um discurso cada vez. fazer um discurso toda vez para dizer que
Sim, é importante, sabe? Que a arte e a educação é importante e dizer todo um discurso porque a arte e a educação é importante. É um pouco cansativo já. É, porque a coisa dessa despertar corporal do corpo, tu acha que ajuda no aprendizado? Ajuda, claro que ajuda. A gente tem vários tipos de memória. Por exemplo, a gente tem memória aqui na mão, a gente tem memória em tudo, sensorial, memória de todos os tipos. E a gente não está acostumado a trabalhar com elas. Às vezes tem alguma música que eu dancei lá no ensino fundamental que se eu for parar e lembrar, não consigo. Mas às vezes eu vou fazer um movimento daquela coreografia, eu me lembro da coreografia inteira, eu posso seguir ela inteira. Mas desencadeou de um movimento. E sem contar outros tipos de memória que às vezes quando a gente se move a gente mexe, sabe? Eu tenho essa imagem de que quando a gente está dançando a gente está fazendo assim com a memória. E às vezes essa memória chega até aqui e aqui ela é codificada. E daí às vezes ela e manda informação pro resto tudo, assim, daquela informação, daquela memória que chegou ali. Uma tristeza, uma alegria, alguma coisa, mas foi uma... Uau! Sabe? Tipo, às vezes eu tô dançando e vi uma memória muito boa. E eu quero dançar aquilo. Aquela memória, e daí meu corpo tá diferente. E às vezes eu tô dançando e me vem um movimento que eu lembro de uma coisa triste ou de alguma coisa que me deixa mais... Mas enfim, quero continuar dançando aqui. Essa percepção, Sim, né? eu dei aula, enfim, logo depois que me formei na educação infantil e eu tive vários alunos que ou eram deficientes. Eu tive um aluno deficiente auditivo e vários alunos que tinham contato. E eram crianças, bebês. E tu vê as crianças que tinham pais surdos, por exemplo. Bebês de 6 meses, eles já sabiam se comunicar por sinais. Ai, que maravilha. Enquanto as outras crianças de pais ouvintes, não. Então, tipo, tu sabia identificar o que a criança queria, o que ela não queria, se ela tava gostando ou não tava gostando pelos sinais que ela dava. Isso é uma Mas o corpo também sinaliza muita coisa, tem na linguagem. Sim, Né? só que se a gente tem isso aqui, a gente diminui outras sensibilidades. Abandonando essa consciência corporal, né? Sim, então, de como é que a gente... Eu também tenho baixa audição nos dois ouvidos, enfim. E também é uma prática que eu acho interessante. Nunca aprendi inglês, espanhol, essas coisas, então eu sei Libras. Mas tem uma coisa que tu era um aluno, eu acho que não com muita atenção em aula também, tem uma coisa assim, não tem? Não! A sala de aula do jeito que ela é, as aulas do jeito que elas são dadas, me incomodam muito. Eu não consigo aprender sem discutir, sem conversar, sem trocar. Sem experimentar, sem criticar. Experimentar, não consigo. Não consigo ficar parado, olhando, escrevendo e copiando e respondendo pro meu caderno. Bom. Sabe? Não consigo de tipo... Que coisa tão certa é essa? Ela é tão certa assim? Sei lá, provas de histórias que tem uma resposta certa, o resto tá tudo errado. Como assim? Tá, ok, tem coisas que pode estar tudo errado, mas tipo... O que é errado também? O que é errado também? Tá, ok, se alguém perguntar alguma coisa sobre uma determinada época, sei lá, uma data. Sei lá, me perguntar quando os feijões foram colocados aqui e eu responder sobre quando eu plantei a menta aqui. Entende? É diferente, né? Então... Aí pode estar errado, aí tá errado, porque fez uma pergunta de um feijão. Mas... não consigo ver essas coisas muito... Isso ou aquilo, blá blá blá. Eu gosto de aulas mais dinâmicas, com trocas, com conversa. E as tuas aulas são muito legais, eu já fiz aula contigo. Não se dizem. Não, eu sou um professor muito rígido, sou chato.
gosto que façam as coisas certinhas, até porque se fizer, tipo, de um jeito descuidado, pode machucar, enfim, porque a gente tá lidando com o corpo, né? Então sempre Eu, com eu muita vejo atenção. assim, que tu solta o processo criativo de quem tá ali contigo, quem tá tendo aula contigo, mas tu exige também, eu acho, e dá a direção, em certo momento, né, direciona também alguma coisa. Tu percebe aquilo que é construído, né, pelo grupo e vai dando, vai mediando, né, aquele Que processo. são as práticas construídas em grupo, que são de como é que tudo isso funciona junto. E fazer isso funcionar junto. E funciona. Sabe? De tipo, todas as informações que as pessoas que estão tendo aula comigo estão passando, estão transmitindo, todas aquelas informações, o que, que o meu corpo codifica e o que, que eu falo. A partir daquilo ali, que troca é essa? Como é que funciona isso? E de como as coisas que eu. As informações que eu transmito são recebidas pelos alunos. Sabe? Então, tipo, essa troca eu acho muito massa que aconteça. Existe uma outra troca, existe confiança, aí existe respeito, aí deixa de existir autoridade, aí deixa de existir o medo. Porque na educação hoje que eu vejo muito é que o medo está muito ligado à autoridade. E a autoridade, que papel é esse? Por que eu devo ser autoritário? O que é ser autoritário? Como é que eu vou ter uma troca, vou ter uma relação de aprendizado, talvez isso, uma correlação de aprendizado, se alguém tem medo? A pessoa vai aprender por medo de reprovar, por medo de receber uma nota baixa, com medo do professor olhar com cara feia? Que aprendizado é esse? O que a gente está construindo, né? Então, tipo, sempre ter essa coisa superior, não. Então eu gosto de pensar e agir como uma troca. Eu aprendo muito com os meus alunos. Eles têm uma realidade totalmente diferente da minha. A gente tem uma diferença de idade pouca, 10 anos, 11 anos, não é muita coisa. Mas eles têm uma outra realidade. E essa realidade qual é? Então tem que aprender, tem que buscar, tem que ver como é que isso funciona, tem que ver como é que isso gera. É isso aí. Tá em processo ainda tudo, né, Thiago? Até a tua construção como professor ainda. Tudo é processo. Tudo é processo. Eu acho que no momento que eu achar, pronto, agora eu sou professor. Agora eu não preciso aprender nada. Então na hora de eu mudar de profissão. Porque aí eu já não acredito mais no que eu faço. Não ama, talvez. Talvez, mas tipo... Se eu achar um dia uma fórmula, daí acabou, porque não tem mais. E isso é super clichê, todo mundo fala, todo mundo diz, mas é a verdade. Se eu chegar um momento onde eu não estiver mais recebendo dos meus alunos, isso quer dizer, eu posso não estar ouvindo eles. No momento que eu não estiver mais escutando o que eles têm para me dizer, acabou. Acabou para mim, acabou para eles. E é uma relação que eu não desejo. Então tá, neguinho. Te agradeço, né? Eu acho que isso aqui vai ser um sucesso, né? Nós vamos parar. Nós ganhamos o Pulitzer. Ou vão me prender, né? Tipo, o que esse maluco tá pensando em educação? Todo mundo te ama. Teve um pessoal lá da Facete que te mandou beijo. Olha, tá? Um beijo pro pessoal do Facete. Beijo, beijo.